Para falarmos hoje com a repórter Luciene Landim, porque tem um desdobramento importante da operação contra-golpe, deflagrada na terça-feira pela Polícia Federal. Luciene, o que podemos esperar desse depoimento que está previsto para acontecer hoje e o que mais você traz de Brasília? Muito bom dia para você. Olá, Ibrahim, bom dia para você, bom dia, Adriana, bom dia aos nossos ouvintes. Pois é, tem depoimento do Mauro Cid, do Tenente-Coronel Mauro Cid, hoje às 2h da tarde no Supremo Tribunal Federal aqui em Brasília. Mauro Cid, que foi ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse depoimento de Mauro Cid de hoje foi marcado pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, que quer esclarecer contradições existentes entre os depoimentos do militar no acordo de delação premiada que firmou com a Justiça e as investigações da Polícia Federal. No despacho que foi assinado na terça-feira, depois que Mauro Cid prestou um primeiro depoimento depois dessa operação contra-golpe à Polícia Federal, Moraes informou que quer entender os termos da colaboração, a regularidade, a legalidade, a adequação e a voluntariedade. E lembrando o que foi essa operação contra-golpe, na terça-feira a Polícia Federal prendeu 5 pessoas, sendo 4 militares das Forças Especiais e um policial federal na trama para matar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o próprio ministro Moraes. Essa trama foi descoberta a partir de arquivos do computador e de celulares de Mauro Cid, que foram apreendidos, que foram até entregues pelo militar ao longo desse acordo de delação premiada. Então, o próprio ministro Moraes deve colher o depoimento de Mauro Cid nesta tarde. Isso é um procedimento incomum. Geralmente, esses depoimentos, quando acontecem na sede do STF, eles são conduzidos por um juiz auxiliar da confiança do ministro, que é o relator que toca esse caso na Suprema Corte. É a segunda vez que Mauro Cid vai ao STF para dar explicações sobre alguma investigação em andamento. A primeira foi em março deste ano e ele chegou até a desmaiar quando soube da possibilidade de prisão, quando explicava o vazamento de áudios em que ele criticava o ministro Alexandre de Moraes e a própria delação premiada. Isso porque esse acordo de colaboração ele tem alguns critérios. Primeiro, as informações são sigilosas. O investigado ele não pode declarar o que ele falou aos agentes de investigação de forma pública e ele também tem um compromisso em dizer a verdade. Esse depoimento de Mauro Cid hoje a Moraes tem uma outra implicação, que é a anulação ou não desse acordo de delação premiada. Isso porque, ao longo desse período de colaboração com a Justiça, Mauro Cid não informou sobre esse plano que foi identificado pelos agentes da Polícia Federal para matar autoridades. Então, o ministro Alexandre de Moraes quer entender a participação de Mauro Cid nessa trama, se ele tinha participação, porque esse documento ele foi encontrado depois que a Polícia Federal passou um mecanismo, um instrumento de varredura nos aparelhos eletrônicos de Mauro Cid para identificar possíveis arquivos apagados. Então, há uma suspeita de omissão do militar em toda essa investigação a partir desses dados apagados e da não informação sobre esse plano encontrado pela Polícia Federal, e é isso que o ministro deve esclarecer para tomar uma decisão aí sobre o futuro da delação premiada de Mauro Cid.